Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Bom dia. Vamos começar a aula então. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 20. Mateus capítulo 1, vamos ver o versículo 20. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 1, 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Agora essa parte é importante para nós, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque ele, esse Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. Hoje, então, nós vamos ter a aula de número 26. Estamos estudando o capítulo 2 da nossa Confissão de Fé de New Hampshire. E nós estamos estudando o tema O Verdadeiro Deus. Hoje nós vamos ver os ofícios de cada uma das pessoas da Trindade na salvação. O que o Pai trabalha para a salvação, como o Filho trabalha na salvação, como o Espírito Santo trabalha na salvação de cada um daqueles que devem ser reunidos ao povo de Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, por esse local aberto e pela possibilidade de invocarmos o Teu nome e de aprendermos dele, que é tão bom, tão puro, tão sábio e é o único nome dado embaixo na terra, em cima no céu, pelo qual importa que nós sejamos salvos, o nome de Jesus. Deus, descortina para nós hoje as maravilhas dessa doutrina, que Pai, Filho e Espírito Santo estão intimamente ligados e totalmente empenhados na salvação dos pecadores. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, faz com que fiquemos maravilhados diante da exposição da sua palavra e que nós entendamos que a obra da salvação é a maior obra que existe no universo. É a obra mais extraordinária e mais gloriosa que jamais passou na mente de qualquer pessoa. Que o Senhor nos ensine, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Por que esse é o nosso tema hoje? Se você está aí com a sua confissão de fé, abre ela lá na página de número 8. Vamos ver aqui o que diz o item 2 da nossa confissão de fé. Ela diz assim, do verdadeiro Deus. Cremos que há um, e somente um, Deus vivo e verdadeiro. Um Espírito infinito, inteligente, cujo nome é Yahvé, o Criador e Supremo Governador do céu e da terra, inexprimivelmente glorioso em santidade e digno de toda honra, confiança e amor possíveis, que na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são iguais em toda a perfeição divina, e executando distintos e harmoniosos ofícios na grande obra da redenção. Na aula passada, que o Thales deu para nós, ele deixou bem claro que toda a Escritura, e ele passou por vários textos da Bíblia, afirmam que toda plenitude da divindade está presente no Espírito Santo, no Pai e no Filho. Deus, o Pai, não está acima do Filho, que não estão acima do Espírito Santo. Eles são absolutamente Deus, os 3, e cada um deles, eles são Deus, em absoluto da capacidade deles, da condição deles, não tem limitação nenhuma. O Espírito Santo não é nem um pouco menor do que Deus, e a nossa confissão fala que eles são iguais em perfeição divina. A aula de hoje é esse último parágrafozinho aqui da nossa confissão que diz: e
executando distintos e harmoniosos ofícios na grande obra da redenção. O que significa isso? Significa que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo, cada um deles tem um papel, tem uma parte designada na obra da salvação do homem. Cada um deles cumpre uma função que somente eles cumprem, que somente eles fazem, e que se faltasse a atuação do Espírito Santo, a salvação não seria salvação. Se faltasse a intervenção do Filho, não haveria salvação. Se faltasse a disposição do Pai em salvar, não haveria salvação. Essa aula de hoje, ela vai fazer o seguinte: ela vai pegar uma agulha, juntamente com uma linha de costura, e ela vai entrelaçar tudo que nós aprendemos nas últimas 3 aulas sobre Trindade, e vai mostrar por que essa doutrina ela mereceu ser discutida e defendida durante os 5 primeiros séculos da igreja cristã. Foi a doutrina de longe mais debatida na igreja cristã, a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa fé permanece de pé, ou ela cai com base nessa doutrina. O Tales ele falou nas aulas passadas sobre as várias heresias que surgiram por conta de uma interpretação incorreta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, na doutrina da salvação, nós vamos poder terminar o quadro. Vamos poder terminar essa pintura que a gente está fazendo da Trindade e entender o porquê que é tão importante essa doutrina. Que não é uma doutrina que, se a gente acredita tá bom, se não acredita tá bom, tá tudo bem, o que a gente precisa é acreditar que Jesus é o Salvador. Não, não existe salvação sem a atuação plena do Pai, plena do Espírito e plena do Filho. Não há salvação. É impossível haver salvação se os 3 não atuarem. Não tem outra maneira. Essa doutrina aqui, ela é importantíssima. A salvação é uma obra exclusivamente de Deus e ela tem todos os contornos que Deus deu para ela, segundo as Escrituras. Então, se você tirar uma peça, fica faltando algo. Se você tirar outra peça, não se encaixa. A salvação ela precisa ser tão perfeita, tão extraordinária, que sem as 3 pessoas da Trindade executando cada um dos seus ofícios, essa salvação não é possível. Pastor, mas por que o senhor está dando tanta ênfase nisso no começo da aula e dando tanta gravidade? Porque há alguns ensinos incorretos de que a salvação, número 1, ela é uma salvação que Jesus, no Novo Testamento, veio nos salvar de um Deus irado e rabugento do Antigo Testamento. Então é mais ou menos assim: você tem o Pai, o Deus o Pai, ele é irado, ele gospe fogo pelas ventas, ele é bravo, ele manda todo mundo para o inferno, ele condena todo mundo no Antigo Testamento. Aí vem o Filho, terno, amoroso, cordeiro, bonzinho, no Novo Testamento, fala: não, Pai, mexe com condenar esse povo. Não, Pai. Não, Pai, o senhor está muito bravo, Pai. Calma um pouco aí a pressão, vai dar infarto. Segura um pouco aí, vamos mais devagar. Pai, vamos fazer o seguinte: eu morro por eles, o senhor cobra de mim, está tudo certo. E aí parece, e essa ideia é uma ideia que está muito difundida hoje no meio de alguns cristãos. Essa ideia que assim, o filho, ele veio só apaziguar a ira do pai. O pai, ele é meio injusto, ele é meio incorreto, ele é meio incoerente. Quando ele fica bravo, ele descontrola, ele manda todo mundo para o inferno. Então eu vim aqui agora para levar as pessoas para o céu, sou bonzinho, misericordioso. Agora o que vale é o Senhor Jesus Cristo. Agora o que vale é a pessoa de Cristo. O pai, deixa o pai quietinho lá, eu já apaziguei ele. Ele é um leão que está enjaulado. Está tudo certo. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia contra Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não tem contradição em absolutamente nada. Jesus, ele não veio nos salvar de um Deus irado que queria nos condenar injustamente. Jesus veio cumprir uma parte de um pacto que ele, o Pai e o Espírito Santo fizeram antes do mundo existir, na eternidade, para poder salvar o homem. Um homem que nem existia ainda e um homem que nem tinha pecado ainda.
essas aulas aqui elas vão expandir muito a nossa compreensão do Evangelho. E você vai ver, vão ser 2 aulas, essa aula e a aula da semana que vem, e você vai ver que o Evangelho é o Evangelho eterno. Por isso que em Apocalipse diz, e vi um anjo que tinha nas suas mãos um livro, o Evangelho eterno, e colocou os seus pés, um sobre a terra e outro sobre os mares. O pastor Paulo pregou sobre isso semana passada, Apocalipse capítulo 14. Esse é o Evangelho eterno. O Evangelho não surgiu aqui na terra. O Evangelho não surgiu para a gente arrumar um problema que aconteceu porque Adão e Eva pecou. Não. O Evangelho já está na mente do Pai, do Filho e do Espírito Santo desde a eternidade. E nós vamos ver que a Escritura comprova isso. Então Jesus Cristo, ele não veio simplesmente para apaziguar a ira de Deus, apaziguar um Deus que queria condenar todo mundo, como se o Pai não quisesse salvar. Nós vamos ver tudo isso hoje, aqui, através das Escrituras. Primeira coisa que é importante nisso aqui, para ir desmistificando essas ideias, é que Deus é quem salva. A salvação não foi um plano humano. A salvação não foi algo que nós concebemos e pensamos e, puxa, estamos tão tristes, tão perdidos, não temos a Deus, precisamos ser salvos. Não. A salvação ela é do começo ao fim desenhada. Ela foi toda costurada por Deus nas linhas da história. É Deus quem salva. Abre lá no Salmo 3, versículo 8. Salmo 3, versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. A salvação é proveniente, ela vem do Senhor. A salvação é algo que Deus não delegou a ninguém. E aqui a gente vai abordar a segunda heresia problemática com relação à Trindade. A primeira é falar que Jesus salvou as nossas vidas só da ira do Pai. O Pai queria condenar, Jesus veio e colocou pano quente. Não, Pai, agora salva eles. Aí Deus está lá meio bravo e, tá bom, né? O que você fez merece a salvação deles, mas se eles pisar fora da faixa, eu corto a cabeça deles. Essa ideia é errada. Essa ideia é falsa. A segunda ideia falsa é o que esse texto mostra para nós. A salvação é algo que o Senhor preparou. É algo que o Senhor fez. É algo que o Senhor moldou. Então é algo que vem totalmente de Deus e nenhuma criatura pode causar ou dar a salvação para alguém. Por que isso é importante? Porque segundo a doutrina dos mórmons, porque segundo a própria doutrina dos adventistas, Jesus, ele não é Deus como Pai. Ele é inferior a Deus, ele está abaixo de Deus. E se ele está abaixo de Deus, ele é um ser criado. Os adventistas acreditam que Jesus, na verdade, é o arcanjo Miguel. Os mórmons, eles acreditam que Jesus, ele é um semideus que foi criado por um Deus e por uma deusa. É uma loucura a doutrina mórmon. Os testemunhas de Jeová acreditam que Jesus, ele não é Jeová, ele não é o único Deus verdadeiro, ele está abaixo de Deus. Logo, se Jesus é uma criatura, e nós lemos aqui no Salmo 3, versículo 8, que a salvação só pode vir do Senhor, e pode olhar na sua Bíblia, Senhor, está escrito em letra maiúscula ali, então é Yahvé, o Deus da aliança. Se Jesus é uma criatura, nós não podemos ser salvos. Porque uma criatura não pode nos salvar. Precisa ser Deus para nos salvar. Precisa ser Deus para comprar a nossa salvação, para conquistar a nossa salvação. Então a salvação só pode vir do Senhor. Vai para o livro de Jonas, pouco para frente de Salmos aí, vai para o profeta Jonas, capítulo 2, versículo 9. Agora começa a fazer sentido tanto que a doutrina da Trindade é importante. Porque se Jesus não é Deus, nós não estamos salvos. E se não estamos salvos, permanecemos nos nossos pecados. E se permanecemos nos nossos pecados, vamos morrer neles e ser condenados neles. Esse é o argumento de Paulo em 1 Coríntios 15. Jonas 2, versículo 9. Mas, com a voz do agradecimento,
eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. A última parte, ao Senhor pertence a salvação. A mesma coisa que fala no Salmo 3:8, fala aqui em Jonas 2:9, ao Senhor pertence, é dele, é propriedade divina dar a salvação. Logo, se Jesus Cristo não é Deus, nós não estamos salvos. Mas tem um outro problema agora que toca o Espírito Santo, e que é o que nós lemos aqui em Mateus capítulo 1, no versículo 20. Deus aparece em sonhos, um anjo aparece em sonhos, não é Deus, um anjo aparece em sonhos para José, e fala para ele não ter medo de receber Maria como a esposa dele, porque aquele que está gerado em Maria é do Espírito Santo. Por que que o anjo consolou José, dizendo para ele, calma José, está tudo bem, esse filho que Maria está esperando é o Filho de Deus, e quem concebeu ele foi o Espírito Santo. Tinha poder de consolar José essas palavras? Eram importantes essas palavras para José? Demais. Porque você pode ver que a palavra foi escolhida a dedo. O anjo foi consolar José dizendo assim, José, fique em paz, não tem pecado nenhum em Maria, ela não adulterou, ela não fornicou, não há nada de errado com Maria. Não há anjo? Por que não há? Porque o que está nela é do Espírito Santo. Qual que é a ideia do anjo aqui, Marcos? O anjo está falando aqui, José, calma, quem colocou esse filho em Maria é Deus, é o Espírito Santo. Percebe que você tem então o Pai tendo que ser Deus, o Filho tendo que ser Deus, e o Espírito Santo na obra da salvação precisando ser Deus, porque se Cristo não tivesse sido gerado pelo Espírito Santo, não haveria garantia de que ele teria uma natureza sem pecado e, portanto, poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso aqui faz sentido, gente. É só pegar cada um desses versículos e ir montando o quebra-cabeça, e aí você vai ver o porquê que a doutrina dos testemunhos de Jeová, que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é uma heresia sem cabimento. Porque se o Espírito não é Deus, nós não podemos ser convencidos, Gustavo, do pecado, da justiça e do juízo. Porque João 16, versículo 8, fala que quando o Espírito vier, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não é Deus, ele não tem poder de convencer o coração morto em delitos e pecados do pecador e mostrar para o pecador que ele é mau e mudar a natureza do pecador, a obra da regeneração. Se o Espírito Santo é uma força e não é Deus, nós não podemos ser salvos. Não existe salvação. É impossível que exista salvação. O Espírito Santo precisa ser Deus. Nós só podemos ter salvação com o Pai sendo Deus, com o Filho sendo Deus e com o Espírito Santo sendo Deus. Agora, para nesse ponto que a gente está. Por isso que essa doutrina foi a doutrina mais combatida no início da igreja cristã. Por isso que desde ali do apóstolo Paulo, passando por João, os conflitos pré-gnósticos na carta de Judas, nas cartas de Pedro, tudo aquilo ali era uma avalanche de heresia que o diabo estava lançando sobre a igreja para poder encobrir essa doutrina gloriosa da Trindade. E hoje tem muitas igrejas por aí que acham que isso aqui é bobagem, entender a Trindade não precisa. Os homens que foram muito mais piedosos do que nós, que os pais da igreja que sofreram, o Thales contou testemunhos deles semana passada, eles que viveram uma vida muito mais intensa de evangelismo, eles julgavam que isso aqui era a coisa mais importante, que não podia ser tocada, porque se você toca nesse tripé, a salvação desmorona. A salvação precisa ser uma obra do Deus Trino. De novo aqui o versículo nosso que a gente leu em Mateus 1, o versículo 21 fala assim, ó, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Maria deveria ter esse filho, e o anjo falou, você vai dar o nome para o filho que Deus escolheu. Não era José e Maria que escolheriam o nome para essa criança. Deus já tinha determinado, escolhido, que o nome dessa criança, o nome do Salvador, seria Jesus. Porque Yeshua, no hebraico,
de um verbo hebraico, yasha, que significa salvação. O nome de Jesus significa Yahvé é salvação. E aí essa tradução está aqui no versículo 21. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus precisa ser Deus para que a obra de salvação do pecado seja plenamente feita. Isso aqui é base. Não dá para criar outra forma a não ser essa. Pastor, mas por que nós precisamos ser salvos? Por que nós temos que ser salvos? Isso vai ser tema do nosso item 3 aqui, da nossa confissão de fé. Nós vamos ver isso melhor daqui 2 aulas, quando nós começarmos a estudar um assunto que vai durar até o final do ano, chamado as doutrinas da graça. Nós vamos estudar a depravação total, nós vamos estudar a eleição incondicional de Deus, nós vamos estudar a expiação particular do Senhor Jesus, vamos estudar a graça de Deus que não pode ser resistida e vamos estudar a perseverança dos santos. Essas 5 doutrinas são importantíssimas para que o evangelho bíblico faça sentido. E isso vai começar a partir de 2 aulas, quando a gente vai colocar a nossa atenção sobre o primeiro ponto desse. Por que o homem é tão mau? Por que o homem é tão depravado? Por que o homem é tão pecaminoso? E com base nisso nós vamos entender todo o restante das doutrinas da graça. Mas hoje nós estamos vendo como que é a harmonia da salvação e como que as 3 pessoas trabalham juntas para a salvação do homem. A salvação é algo que vem do Senhor. Quando Deus começou a trabalhar, começou a atuar no plano dele de salvação, logo após o pecado de Adão e Eva, Deus anunciou um caminho de salvação. Abre lá em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. O que nós estamos fazendo nessas aulas é mapear as Escrituras e é poder entender ela no seu contexto. E aí vai ficar bem mais fácil para nós compreendermos isso tudo. Então nós estamos mapeando, com a ajuda da nossa confissão de fé, as Escrituras. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, para quem que Deus está falando? Para a serpente, para o dragão, para Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é o primeiro anúncio do evangelho na Bíblia. Os teólogos chamam isso aqui de proto-evangelho. Proto, no grego, de onde vem a palavra próton, partícula inicial, partícula fundamental. Então aqui é o primeiro fundamento do evangelho revelado nas Escrituras. Deus estava anunciando que a semente da serpente, os filhos do diabo, eles não teriam amizade, comunhão com um descendente da mulher que esmagaria o poder da serpente e que traria salvação plena para o homem. Claro que tudo isso aqui não está revelado em Gênesis 3,15, isso depois depende dos outros livros da Bíblia. Mas aqui é o início, aqui é o botão da flor, aqui é a semente semeada, é o início do Evangelho, e ele está anunciado aqui que viria um descendente da mulher, alguém humano, viria um ser humano, e esse ser humano, seria ser humano e Deus ao mesmo tempo, ele esmagaria o poder de Satanás, mas ele seria ferido. A Bíblia diz aqui para a gente que a serpente conseguiria ferir o seu calcanhar. Ele teve que morrer, mas depois de 3 dias ele ressuscitou e ele venceu completamente a morte e o diabo. Então Deus ele colocou o plano de salvação em atuação logo depois do pecado de Adão e Eva. E a salvação de Deus é um plano eterno. E esse aqui é uma parte muito importante de explicar. Deus não foi pego de surpresa. Puxa, Adão e Eva pecaram. Filho, o que a gente faz? Espírito Santo, dá uma luz, dá uma orientação. Não teve nada disso. Se Deus é onisciente, se Deus possui todos os atributos em si,
O pecado não pegou Deus desapercebido. Mas aqui é importante a gente ir com muita calma e a gente explicar que Deus não é o autor do pecado. Não foi Deus que criou o pecado. O pecado não existe porque Deus errou. E aí a gente precisa lembrar lá de Tiago, capítulo 1. Quando alguém é tentado, não diga que Deus é aquele que o tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta a ninguém. Nós temos que lembrar de Números 23, 18, que diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é o criador do mal. Deus não criou o pecado. Mas no mundo de Deus, Ele permitiu que esse pecado fosse feito. Não porque Ele o criou, mas por causa da maldade das criaturas, por causa da maldade de Satanás e por causa depois da desobediência de Adão e Eva. Mas Deus não é o criador do pecado. Porém, como Deus não é o criador do pecado, Ele também não foi pego de surpresa pelo pecado. O pecado não surpreendeu a Deus no sentido de que Ele não imaginava que algo assim não poderia acontecer. Abre lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. O Novo Testamento vai deixar isso claro para a gente. A decisão de salvar de Deus, ela é uma decisão antes da eternidade. Deus decidiu antes que existissem estrelas, homens, anjos, qualquer outra coisa, Ele decidiu salvar antes. Isso aqui mostra pra gente o tanto que Deus controla a história, o tanto que Ele domina tudo. Efésios 1, versículo 3, olha só. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando que foi a decisão de Deus salvar o povo dele? Antes da fundação do mundo. Quando que Deus fez essa escolha, essa eleição? Antes da fundação do mundo, antes de qualquer homem ou mulher existir, antes de todas as coisas. Então não poderia ser injusto, porque Deus não fez essa escolha baseado em algum mérito, em alguma virtude, em alguma coisa que Ele enxergaria em alguém. Ele fez essa escolha antes de qualquer outra coisa. Continuando. E assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o bom prazer, o bom propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Essa é a parte talvez uma das mais importantes do versículo, para louvor da glória de sua graça. O que isso quer dizer? Trem difícil de entender, para louvor da glória da sua graça. Muito difícil essa linguagem, não é uma linguagem fácil de entender. Para louvor, vamos um por um. Para louvor. Aqui Paulo está falando que a salvação, que a eleição passada de Deus, ela funciona para dar louvor. Ela funciona para exaltar. Ela funciona para honrar. São esses os significados de louvor na Escritura. Então a salvação, pela graça, sem as obras, mediante a fé somente, e segundo o eterno decreto de Deus da eleição, ela dá louvor a Deus. Essa é a primeira coisa que a gente não pode esquecer. Aqui, quem está no palco e as luzes que estão acesas e iluminando é Deus. A salvação em primeiro lugar, olha que coisa importante, Luiz. A salvação em primeiro lugar não aponta para nós. A salvação em primeiro lugar aponta para Deus. Deus é honrado com a salvação. Deus está preocupado com a própria glória dele na salvação. Deus é exaltado. Nós somos aqueles que são salvos. Mas tudo isso que ele faz é para mostrar a bondade dele. É para dar louvor para ele. É para mostrar o tanto que ele é misericordioso. Então a salvação, ela dá louvor. E ela dá louvor ao quê? Para louvor da glória. Só que essa glória é a glória de graça.
Agora a gente vai entender a frase inteira. A salvação de Deus, ela dá louvor ao Senhor e ela exalta, ela magnifica, ela coloca num lugar bem alto o tamanho da majestade, o tamanho da glória, o tamanho da bondade de Deus em ser gracioso com pecadores que não mereciam. É isso que Paulo escreveu aqui em palavras tão difíceis. Ele falou assim, olha, a salvação de Deus, por fé apenas, sem interferência humana, ela mostra o tanto que é gloriosa a paciência, a bondade, o amor, a misericórdia de Deus, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele vai usando várias palavras que significam quase que a mesma coisa, porque ele não tem palavra melhor para usar. Paulo aqui, ele falou, gente, melhor maneira que eu tenho para explicar o tanto que Deus é bom e o tanto que Deus é extraordinário em salvar um pecador como eu, como vocês, que não merecem ser salvos, é usar essas palavras aqui. Não tem jeito de explicar nada melhor. Não tem jeito de deixar isso aqui mais claro. Segura nesse versículo e vamos para outro que deixa isso aqui claro. 1 Coríntios capítulo 2. Vai lá. Por que a salvação é o ato mais glorioso que existe no universo? 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aqui é a salvação. A salvação é algo tão extraordinário e ela é fruto da atuação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de uma maneira tão extraordinária que ninguém podia pensar num plano semelhante. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios, nem olhos viram, ele está sendo poético, ele tá usando palavras para mostrar assim, olha, se alguém contasse que a salvação ia ser desse jeito, mas não é possível, ninguém ia acreditar. Se alguém dissesse que viu a salvação e que ela seria dessa forma, não é possível. Se alguém dissesse que ouviu falar disso, não, mas onde já se ouviu de um negócio desse? Onde já se ouviu de algo assim, de um Deus se encarnando, virando homem, e Ele mesmo sendo sacrifício pelo pecado do homem que pecou contra Ele? Não, isso não é possível. Aí ele fala, nem penetrou no coração humano. É algo que jamais passou na mente humana que a salvação fosse dessa forma. É por isso que a obra da salvação, é por isso que o Evangelho é a maior doutrina de todas, porque nós nunca poderíamos criar um evangelho, nós nunca poderíamos criar uma maneira de salvação que envolveria Deus se tornar homem e ser Deus ao mesmo tempo, Ele ser o justo e o justificador ao mesmo tempo. É uma doutrina extraordinária. Nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui Deus ainda coloca o amor nisso tudo. Tudo isso que Deus fez para a salvação foi baseado em amor, foi baseado em carinho, cuidado, zelo. Ele não fez nada disso aqui de maneira fria. Deus não é uma pessoa distante, que tem ódio dos homens, que não se relaciona com a humanidade. Ele é um Deus de calor, de perto, amoroso, e Ele está vendo isso tudo. Queridos, nós vamos ver nessas próximas aulas, estudando essas doutrinas da graça, as doutrinas reformadas, que elas não têm nada a ver com teologia fria, elas não têm nada a ver com doutrina morta. Não, nós vamos ver que isso aqui na verdade é glorioso, isso aqui mostra a extensão, o nível de amor que Deus teve que chegar para alcançar o homem, o quanto o homem estava longe, o quanto o homem estava distante de Deus e o quanto Deus se esticou para alcançar esse homem. A salvação é uma coisa belíssima. Entender essas coisas aqui, elas são uma libertação para a alma, são um refrigério para o coração. Quando o plano de Deus para a salvação teve o seu último ato, nós vimos que Deus anunciou que salvaria lá em Gênesis 3,15.
Nós vimos que esse plano de salvação de Deus começou na mente divina antes do mundo existir, na eternidade. E quando Deus concluiu o plano da salvação? E de novo, aqui a gente faz uma pausa e mostra a terceira heresia, que é importante de ser repreendida nessa aula da Trindade, atuando na salvação. A salvação de Deus, ela é completa. O que eu quero dizer com isso? Nós não estamos esperando uma nova revelação. Nós não estamos esperando mais um novo ato no grande drama de Deus da redenção. Nós não estamos esperando mais alguma manifestação de Deus para que a salvação seja melhor. Nós não estamos mais na expectativa de nada. E por que entender isso é importante? Porque o judaísmo, que não pode salvar, porque se pudesse, teria salvado pela lei, ainda está esperando o Messias. Essa salvação não serve. O judaísmo não salva pessoas. O judaísmo hoje, por mais que eles tenham a descendência de Abraão, eles não estão indo para o céu hoje. Então nós já excluímos essa grande religião mundial. O islamismo está esperando também por uma salvação e pela grande manifestação de Alá e o juízo final que eles acreditam lá e pela revelação de Maomé. Maomé veio quase 500 anos depois de Jesus e ele diz que ele é um profeta e ele trouxe uma revelação maior que a de Jesus. Não. A Bíblia diz que todos os atos da salvação de Deus já estão cumpridos no passado. Nós não estamos olhando para frente. O Espiritismo, e principalmente o Kardecismo, ele diz que nós estamos esperando uma nova era. Uma era de felicidade, de prosperidade, uma era de tranquilidade e de aperfeiçoamento moral que virá. Jesus, ele trouxe, começando lá atrás, Abraão trouxe uma grande era, Moisés trouxe a segunda grande era, Jesus trouxe uma grande outra era, o Espiritismo deu início a uma nova era e ele é a nova revelação de Deus para os homens. Falso! Tudo isso é falso. Nós não estamos esperando mais nada. A salvação de Deus está completa. Nós não precisamos de mais nenhum ato da Trindade para a salvação. Agora, o que é esperado de nós é arrependimento e fé naquilo que Cristo já fez. Como é que a gente aprende isso? Gálatas capítulo 4. Vai lá. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Gálatas 4, 4 e 5. O último ato da salvação de Deus terminou com a vinda de Jesus Cristo. Olha o que diz o nosso texto. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gente, esse texto aqui ele é importante, porque primeiro ele fala assim o seguinte, olha, Deus mandou Jesus no tempo exato da história, nem um dia antes, nem um dia depois, perfeito. Só que ele mandou Jesus na plenitude do tempo, no tempo exato, no tempo correto, e isso aconteceu no passado, e o apóstolo Paulo fala que isso aconteceu para resgatar os que estavam sob a lei. Então, judeus poderiam ser salvos, Paulo era judeu, Mateus era judeu, a maioria dos apóstolos, todos os apóstolos eram judeus. E ele veio no passado para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Paulo está falando no passado também, recebêssemos, está lá no passado. A salvação de Deus é algo consumado. Quando Jesus morreu na cruz, ele não disse, Pai, pode continuar fazendo o que o Senhor precisa fazer. Ele disse, está consumado. João capítulo 19. Acabou. Está consumado. Está terminado. Agora está feito tudo o que precisaria ser feito para a salvação do homem e nada mais necessita ser feito para que essa salvação aconteça. Acabou. Está terminado. Está pronto, está estabelecido.
está plenamente correta a salvação. Por que isso aqui é importante, gente? Porque nós não estamos esperando nenhuma outra revelação da parte de Deus. Agora, irmãos, o que nós estamos aguardando é o retorno do rei. Agora o que nós estamos aguardando é o dia que a trombeta vai soar. É o dia que a glória do céu vai se abrir. E esse rei vai voltar para reinar, para governar. Jesus não vai voltar aqui na terra para dar oportunidade para os ateus indagarem ele, para dar oportunidade para os céticos, para os evolucionistas, para os descrentes. Mas não era bem assim e tal. Não. Agora, quando Jesus voltar, ele vai voltar para pisar o lagar. Ele vai voltar para julgar. Ele vai voltar agora montado sobre um cavalo branco, com uma espada afiada nas suas mãos, com um manto, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O último ato que nós esperamos agora é o da glorificação e dos crentes que já creem no Senhor serem ajuntados com Ele no céu. O ato da salvação está pronto. Ele não vai voltar mais para dar uma segunda chance para as pessoas. Ele não vai voltar mais agora para dar uma nova oportunidade para as pessoas. Não. Já está escrito em Isaías 55 que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, que nós devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. Está escrito já no Salmo de número 2, beije o filho para que ele não se ira, para que ele não se ire, e venha e vos destrua. Agora, a próxima vinda de Cristo não é mais como cordeiro, a próxima vinda de Cristo agora é como leão. A próxima vinda de Cristo agora é para tomar o reino e a possessão que Ele já conquistou. Em Mateus capítulo 28, quando Ele diz, me dado todo o poder no céu e na terra. Itamar, Jesus não falou, um dia vai ser dado, um dia vai estar completo, um dia vai dar tudo certo. Me dado, eu já tenho. Cristo já está reinando no céu, Ele já está com o cetro nas mãos, e Ele está governando todo o mundo. Lembra, Jesus está prestes a ser crucificado. Anás e Caifás estão interrogando Jesus e fala, dize, és tu o Filho de Deus? Dize, e cutucando ele, interrogando ele. E Jesus fala, tu dizes. Olha, as testemunhas aqui testemunham contra ti e tal coisa. O que Jesus responde? Agora chegou a hora do Filho de Deus ser glorificado e se assentar à destra da majestade nas alturas. Jesus já está assentado no trono do universo. Jesus já está assentado onde é o lugar dele por direito. Então a obra da salvação, ela não tem mais nenhum capítulo para ser adicionado. Acabou a série, acabou o filme, já foi o final. Nós já sabemos o final da história. Agora o que nós estamos esperando é só a consumação desse final. Tem um exemplo importante que pode ajudar a entender isso. É assim, quando uma pessoa comete um crime aqui no Brasil, vamos supor que uma pessoa, ela matou uma outra pessoa. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena, reclusão, de 8 a 20 anos, ou 12 a 20 anos, eu não lembro agora. Perfeito. Quando uma pessoa mata outra pessoa, e ela é pega, e a polícia pega, instaura-se um processo. Depois desse processo, você tem uma denúncia, você tem a produção de provas e o juiz sentencia. Olha, realmente está comprovada. A pessoa realmente foi morta e realmente os indícios de autoria apontam que foi você, fulano de tal, que matou essa pessoa. O processo está completo, as provas foram produzidas, a culpabilidade daquela pessoa está demonstrada. Agora o juiz ele vai declarar a sentença. E por que o nosso Código Penal diz pena de 12 a 20 anos? O juiz ele vai dosar a pena. E aí o juiz ele dosa e fala, olha, por causa das circunstâncias do caso, eu vou te sentenciar a 16 anos de prisão. Está sentenciado. A partir daquele momento ali, aquele homem já está sentenciado. Ele já está condenado. No momento seguinte, ele vai começar o cumprimento da pena dele. Ele vai ser mandado para o presídio,
ele pode ser colocado numa solitária. Em alguns outros países do mundo que tem pena de morte, ele vai ser colocado na fila da execução. Ou em alguns outros países que tem a pena de prisão perpétua para crime de homicídio, ele vai ser colocado em isolamento e nunca mais vai sair para a liberdade. Só que tem dois momentos distintos nisso. Enquanto o homem está sendo julgado, e enquanto o juiz ele declara a sentença dele, você tem o primeiro momento. Está condenado, acabou, transitou em julgado, aquela pessoa está condenada. Só que depois você tem o segundo momento, que é chamado de execução da pena. A hora que ele vai ser levado para a solitária, para a prisão perpétua, ou a hora de cumprir a pena de morte. Esse período que o criminoso, o condenado, ele fica esperando entre a sentença e a execução da pena, é exatamente o mesmo período que nós estamos esperando agora. Deus já deu a sentença de morte para o diabo. Deus já deu a sentença de morte para o pecado. Deus já deu a sentença final para a morte também. Nós só estamos esperando Deus agora executar essa sentença. Versículos bíblicos que provam isso. Agora é expulso o príncipe desse mundo. Jesus disse isso em Lucas. Agora, acabou. O diabo já está expulso. Eu já o venci. Acabou. Então se cumprirá a palavra. 1 Coríntios 15, né? Morte, onde está a sua vitória? Foi vencida pela vitória de Cristo. Então Jesus ele já venceu a morte também. Já venceu o diabo também. E ele já venceu o pecado também. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus já venceu esses 3 inimigos. O que a gente está esperando? Nós estamos esperando agora o último ato, a última vinda, o retorno desse grande rei. Mas a salvação já está completa. E explicar isso tudo aqui é importantíssimo para a gente poder avançar agora para o próximo ponto. Por que existe salvação? Por que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e com isso a gente encerra a aula, por que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles precisam estar presentes para a salvação do homem? Por causa do seguinte, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, eles trabalham de maneira diferente nas áreas da salvação. Foi o Pai que morreu na cruz? Não, né? Foi o Espírito Santo que morreu na cruz? Não. Foi o Espírito Santo que gerou o Pai no ventre de Maria? Não. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Foi Deus que ressuscitou, foi o Pai que ressuscitou ao 3º dia dos mortos? Não, foi Jesus. É Jesus que enviou o Pai para morrer pelos pecadores? Também não. Então você percebe que na Trindade você tem uma separação de funções para a salvação. Isso, e eu vou dar esse nome só para que vocês saibam o que é, isso chama em teologia Trindade econômica. Economia é você colocar cada um dos recursos no seu lugar determinado. Você vai destinando cada um dos recursos na área determinada. É o cuidado que nós temos com as coisas. A Trindade é uma Trindade econômica. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um deles tem uma função determinada em salvar o homem. E como é que é essa função? Eu quero ler aqui para vocês. Escuta o que eu vou ler. Qual é a função do Pai na salvação? A obra do Pai na redenção. O Pai elegeu os que deveriam ser salvos e enviou o Filho. A função do Filho. O Filho se encarnou, viveu uma vida sem pecado, operou milagres, pagou o preço do pecado, adquiriu a salvação dos eleitos, através do sacrifício de si mesmo e da ressurreição, e hoje ele intercede pelo seu povo no céu. E o Espírito Santo? O Espírito Santo aplica a salvação nos eleitos, regenerando-os, santificando-os e os sustentando até que cheguem à glória. Essa é a parte de cada um dos membros da Trindade na salvação. E o que nós vamos fazer a partir da aula que vem? Nós vamos ver a obra do Pai, vamos ver a obra do Filho e vamos ver a obra do Espírito Santo. E nós vamos ver versículos que mostram
cada um deles cumprindo essas partes. Então você vê que o Pai, ele elegeu os que deveriam ser salvos e enviou o Filho. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6 que a gente leu. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Está bem claro ali. O Filho encarnou. Jesus teria que ser homem. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele operou milagres, isso faz parte da obra da salvação. Ele pagou o preço do pecado, ele foi uma expiação pelo pecado. Ele adquiriu a salvação dos eleitos. Essa parte aqui é importante explicar. Jesus, ele comprou o direito de nos salvar diante de Deus. Lembra do apóstolo Pedro dizendo que nós não fomos resgatados nem por ouro, nem por prata, nem por coisas corruptíveis semelhantes a essa, mas pelo sangue de um cordeiro sem ruga e sem mácula. Nós fomos comprados. O apóstolo Paulo, ele também diz, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, o Senhor nos vossos corpos. Nós somos comprados, adquiridos. A salvação que Jesus trouxe para nós não foi uma salvação de papel, não foi uma salvação de fantasia, não foi uma salvação que não teve um preço. Não, houve um preço a ser pago e Jesus adquiriu essa salvação. Então, Jesus adquiriu para nós uma paz que custou o sangue dele no Calvário. É uma paz sangrenta. A paz que Jesus adquiriu para aqueles que devem ser salvos, ela envolveu guerra, ela envolveu luta. Por isso que você vai para o livro de Apocalipse e vê Jesus retratado como um guerreiro, com um arco na mão, com uma espada na mão, pelejando. Por isso que você vai para textos, por exemplo, como o Salmo 45, e você vê assim, cinge a tua espada à tua coxa, ó valente, cavalga e julga prosperamente pela causa da justiça. O nosso Deus, ele é descrito como um guerreiro, porque Jesus, ele conquistou uma paz sangrenta para nós. A paz que ele conquistou para nós envolveu sacrifício, envolveu heroísmo. Foi uma graça que envolveu violência para ser conquistada. Ele teve que se apoderar dela por violência. Suou gotas de sangue no Getsemane. Irmãos, eu sei que eu estou dando informações aqui, elas são muito extensas, mas tudo isso aqui vai se encaixando nesse plano maravilhoso da salvação de Deus, e nós vamos vendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem uma função própria e tem uma atuação própria na salvação. O Espírito Santo é ele que aplica a salvação nos eleitos, é ele que regenera, é ele que desperta os homens, é ele que nos faz ver, puxa, eu sou pecador, eu estou perdido, se eu continuar nesse caminho, eu irei para o inferno. É o Espírito Santo que toca o coração, é ele que traz santificação e desejo pela oração, desejo por andar com Deus, e é ele que nos sustenta até chegarmos ao céu. Não existe salvação sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na aula que vem, nós vamos ver toda a obra do Pai na redenção. Vamos ver os nomes de Deus. E aqui eu só quero explicar uma coisa. Nós não vamos ver atributo por atributo de Deus aqui. Não dá para, nesse estudo nosso da confissão, não dá para nós estudarmos a santidade, a justiça, a ira, o amor de Deus. Ficaria muito grande essas aulas. Então, o que eu falo para você? Se você quer saber mais dos atributos de Deus, há um retiro de carnaval que o pastor pregou alguns anos atrás. Todas as mensagens estão na internet. Tá lá no Defesa do Evangelho. Acho que são 7 ou 8 mensagens sobre os atributos de Deus que o pastor Paulo pregou. Nesse ano, no nosso retiro de carnaval, nós pregamos outros atributos de Deus. Você pode entrar também no Defesa do Evangelho e pode assistir esses vídeos sobre cada um dos atributos de Deus. O que nós vamos fazer agora é estudar um tema que nós nunca estudamos antes. E você já com certeza já ouviu falar Jeová Jirê, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, todos esses nomes de Deus. Na aula que vem, nós vamos ver esses títulos, esses nomes do Pai, que são dados para ele no Antigo Testamento, e como todos eles têm a ver com salvação. A gente geralmente ouve, né? Jeová Rafá, o Deus da cura, o Deus que nos sara. Nós vamos ver que isso tem a ver com a cura do pecado.
Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, a gente pode lutar. Nós vamos ver que Jeová Nissi tem a ver com estarmos unidos com Deus e unidos nele, a gente nunca pode perder. Então nós vamos ver os nomes de Deus e como os nomes de Deus Pai estão relacionados com a salvação e com a obra do Pai na redenção. Vamos ver Jesus Cristo e vamos ver o Espírito Santo e encerramos essa aula toda da Trindade. Eu sei que a aula de hoje foi densa. Vocês estão aí até com o fôlego preso, né? Nossa, quanta informação. É muita coisa para digerir, é muita coisa para pensar, mas por isso que eu não quis passar tanto aqui do tempo, falta 5 minutos ainda para terminar, mas eu quero deixar vocês indo embora com todas essas coisas para meditar, esses versículos bíblicos que nós citamos, e a aula que vem a gente termina de pintar todo esse quadro da obra de salvação de Deus. Amém? Queridos, estamos então encerrados, que você tenha um bom domingo, e à noite nós estamos aqui para o culto.